Então vamos lá, galera. Conteúdo da semana, né? Ângulos determinados por retas transversais e duas retas paralelas. Porém, nosso conteúdo nós vamos revisar ângulo, tá? Então, o que é um ângulo, tá? O ângulo é o seguinte: quando eu tenho dois segmentos de retas, né? Tem um segmento aqui que vai de O até B, até A, e outro segmento que vai de O até B. Porém, esses dois segmentos eles estão se ligando nesse ponto de origem aqui. Ó. Na verdade, eles estão partindo daqui. Tá? Eles estão partindo desse ponto de origem. Beleza? Então, o que acontece? Quando esses dois segmentos estão partindo na mesma origem, né? Eles vão formar uma abertura aqui, tá? Que é onde fica localizado o nosso ângulo, ou seja, o ângulo é a medida dessa abertura aqui, ó. Tá? Essa abertura ela pode ser mais fechada, mais aberta, tá? É só lembrar de dois ponteiros de relógio, por exemplo, funcionando. A origem, né, é onde eles estão ligados, que a gente chama de vértice do ângulo, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, uma semirreta para cá e outra semirreta para cá, eu tenho aqui um vértice, né? Eu tenho um vértice e esse vértice é onde se inicia cada semirreta aqui, beleza? Então nós temos aqui, né, o segmento OA, esse é o meu segmento OA e esse aqui é o meu segmento OB. Ambos estão unidos no mesmo vértice e a abertura entre eles, né, é o nosso ângulo. Esse ângulo eu posso chamá-lo de AOB ou BOA. Observe que eu tenho as três letras aqui, ó. Cada letra se refere a uma coisa. Ó. Esse A se refere que é esse segmento de cima. O B se refere ao segmento de baixo. E o O é o nosso vértice. Então, ó, o ângulo ele está no vértice O. Como ele está no vértice O, então eu vou ter o ângulo AOB, né? AOB ou BOA. Por exemplo, se aqui fosse uma letra F e aqui o segmento P e o segmento R, nosso ângulo iria se chamar PF, um acentozinho, né, circunflexo em cima do F, R. Esse acento ele simboliza o ângulo, onde é que o ângulo está? Ele está no vértice, beleza? Então vamos lá. Aqui é o nosso vértice aqui, ó. Então vamos lá. Pessoal, nós temos aqui, resumidamente falando, nós temos três ângulos notáveis, tá? E dois tipos de ângulos que eu não consigo determinar o valor deles olhando, batendo o olho, mas sei em que intervalo de medida ele está, tá? Então, no primeiro caso, nós vamos ver o ângulo nulo. Então, o que é o ângulo nulo? Vou tentar desenhar aqui para vocês, tá? Duas semirretas. Eu tenho o ângulo nulo é quando eu tenho uma semirreta indo para a direita e uma outra semirreta também na mesma direção, indo também no mesmo sentido, para a direita. Então elas estão sobrepostas uma à outra, ou seja, elas estão fechadas, né? Elas estão fechadas. Isso significa que o ângulo formado entre elas é um ângulo de 0 graus. O ângulo de 0 graus, tá? Então quando eu vejo duas semirretas fechadas, elas formam um ângulo de 0 graus, beleza? O ângulo de meia volta, né? Ou a gente fala que é o ângulo raso. Ele tem a medida de 180 graus. Significa o seguinte, ó, significa que uma semirreta está para a direita, nesse caso aqui, e a outra semirreta, ela está, vou pegar a vermelha aqui para destacar melhor, ela está para a esquerda, tá? Essa aqui tem o nosso ponto A e essa aqui tem o ponto B. Esse ângulo aqui AOB, ó, AOB, ele vale 180 graus. Por quê? Porque é meia volta, ele está dando meia volta, tá? Então por isso que esse ângulo mede 180 graus. A gente bate o olho, se nós percebemos duas semirretas nessa mesma posição, né, onde eu tenho a direção oposta, então por exemplo, uma pode estar na diagonal à direita e a outra pode estar na diagonal à esquerda descendo,
Veja que elas estão em sentidos totalmente opostos. Então esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 180 graus. Beleza? O ângulo de 360 graus. O ângulo de 360 graus é como se eu tivesse uma reta aqui, ó, uma parada, né? Vamos pegar aqui, a vermelha está parada, e uma outra, né? Uma outra semi-reta está dando a volta. Ela está dando a volta. Ela está se movimentando, ou seja, ela está girando aqui, ó, né? Até chegar aqui novamente na mesma posição onde estava. Então, quando ela deu uma volta e voltou, né? Ela dando a volta aqui, ó, e voltou para onde é o ponto inicial dela, ela deu uma volta completa, que a gente fala que é 360 graus. Beleza? O ângulo reto. O ângulo reto é quando tem uma semi-reta, né, na horizontal, numa direção diferente, oposta da outra. O que é o oposto de horizontal? Vertical. E uma outra na vertical aqui, ó. Então vejam que elas estão em sentidos diferentes e direções opostas. Uma está na direção horizontal e a outra está na direção vertical, tá? Lembrando, pessoal, quando a gente fala de direção, a gente está falando de posicionamento dessas semi-retas. Uma está deitada e a outra está em pé, né? Uma está na vertical e a outra está na horizontal. Então, quando a gente fala de direção, a gente fala de posicionamento das semi-retas, beleza? E sentidos, ó, por exemplo, aqui no ângulo nulo, ambas estão no mesmo sentido. Ambas estão na horizontal, mesma direção, e ambas estão no mesmo sentido. O ângulo raso, por exemplo, ó, ambas estão na mesma direção, só que uma está no sentido para a direita e outra está no sentido para a esquerda. Beleza? Então, voltando aqui no ângulo reto, o ângulo reto ele é um ângulo que ele mede 90 graus. Tá? Ele mede 90 graus. Lembrando que o símbolo dele é esse símbolozinho aqui, ó, um quadrado com um pontinho no meio. Então, quando você perceber duas semi-retas, né, onde eu não sei distinguir quanto que vale o ângulo, mas se tiver um quadradinho aqui, né, no meio, com um ponto, significa que esse ângulo é de 90 graus, tá? Beleza? Lembrando também, pessoal, que se eu pegar 360 graus e dividir por 4, é igual a 90, ou seja, o ângulo reto é 1/4 da volta, tá? De uma volta. Beleza? Então, nós temos esses três ângulos notáveis aqui, ó. O ângulo nulo, o ângulo raso e o ângulo reto. Esses três ângulos, né, eu bato o olho e já sei o valor deles, tá? Eu não preciso medir, não preciso pegar um transferidor e medir. Agora, ângulos desse tipo aqui, ó, que é o ângulo agudo e o ângulo obtuso, deixa eu pegar aqui e sublinhar aqui. Vou pegar o nosso marca-texto, ó, o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é um ângulo que mede entre 0 e 90 graus. Significa que se eu fizer uma reta aqui, ó, imaginária, né? Meu ângulo de 90 graus é como se ele estivesse aqui, ó. Tá? Aqui seria, não saiu bem retinho. Aqui se essa semi-reta aqui, ó, viesse até nessa linha verde, ela formaria um ângulo de 90 graus, mas ela não veio. Então ela é menor que 90 graus. Então a gente bate o olho aqui, ó, a gente não sabe o valor dele. Mas como a gente percebe que ele é um ângulo fechado, então ele vai ser um ângulo menor que 90 graus. Então ele é maior do que 0 e menor que 90. Tá? Esse é o ângulo agudo, a gente chama ele de ângulo agudo. O ângulo obtuso, vou pegar nosso marca-texto. O ângulo obtuso, vou pegar outra cor aqui. O ângulo obtuso, ele é um ângulo aberto, ou seja, por que aberto? Porque ele é maior que 90, só que ele é menor que 180. Tá? Então vamos fazer nossa linha imaginária aqui, ó. O 90 graus, vou pegar a caneta aqui, senão eu faço besteira. Ó, o ângulo de 90 graus, ele está bem aqui, ó. Aqui, nessa linha imaginária, seria o ângulo de 90 graus. Só que ela passou, ela não veio até aqui, ela passou. Só que ela chegou aqui, ó, e parou antes de chegar no 180 graus, na meia volta. Então ela não chegou, essa semi-reta ela não chegou a dar meia volta. Ela parou um pouquinho antes.
Então esse ângulo é um ângulo obtuso, eu não consigo identificá-lo. Aliás, eu não consigo determinar o seu valor. Eu teria que pegar um transferidor e medir, mas bater no olho, a única certeza que eu tenho é que ele é maior que 90 e menor que 180. E o ângulo agudo, a única certeza que eu tenho, ele é maior do que 0 e menor do que 90. Eu não consigo determinar o valor dele só bater no olho. Diferente desses ângulos notáveis aqui, ó. O ângulo raso, bati o olho, já sei que vale 180. O ângulo nulo, bati o olho, já sei que vale 0. E o ângulo reto, bati o olho, já sei que vale 90 graus. Principalmente se tiver o símbolo dele aqui, ó, tá? Então vamos lá. Ângulos adjacentes. A definição de ângulos adjacentes fala o seguinte: eles têm que ser consecutivos, né? Consecutivos, né? Um do lado do outro, beleza? Então o que tem aqui, por exemplo, tenho três ângulos. Ó, eu tenho o ângulo AOB, eu tenho o ângulo BOC e eu tenho o ângulo AOC, que seja, ó, esse ângulo aqui, ó, se eu pegar a semirreta OC e a semirreta OA, forma um ângulo maior que está englobando esses dois ângulos aqui, ó. Pessoal, a definição de ângulos adjacentes é a seguinte: esses ângulos terão que ter uma semirreta em comum, certo? Só que eles não podem ter pontos internos em comum. Então, por exemplo, eu posso afirmar que o ângulo eu posso afirmar que o ângulo AOB é adjacente ao BOC. Por quê? Porque eles têm essa semirreta aqui em comum, ó. Eles têm essa semirreta em comum, semirreta OB, tá? Ou seja, ao mesmo tempo que essa semirreta é o lado do ângulo BOC, também é lado do ângulo AOB, tá? Só que elas não podem ter pontos em comum. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui, ó, dentro do ângulo BOC, ele vai estar apenas dentro do ângulo BOC. Beleza? Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, dentro da semirreta AOB, ou do ângulo AOB, dentro do ângulo AOB, esse ponto vai estar apenas dentro do ângulo AOB, beleza? Ok? Então é isso que significa ângulos adjacentes. Eles são vizinhos, né? E eles não podem ter pontos em comum. Ok? Ou seja, eles têm regiões internas independentes, beleza? Ao contrário do ângulo AOC e AOB. Esses ângulos não são adjacentes, tá? Não são adjacentes. Por quê? Eles têm uma semirreta em comum, que seria a semirreta OA, essa semirreta aqui, ó. Ela ao mesmo tempo está dentro do ângulo AOC e do ângulo AOB. Porém, esse ponto vermelho, ele está dentro dos dois ângulos ao mesmo tempo. Esse ponto vermelho aqui, ó, ele está pertencendo ao ângulo AOB e também ao ângulo AOC. É por isso que essas duas semirretas não são adjacentes. Esses dois ângulos não são adjacentes, porque eles têm pontos em comum. A região interna deles tem partes aqui em comum e não podem ter para serem ângulos adjacentes. Então, os dois ângulos adjacentes são apenas a AOB e o BOC. Pessoal, é só imaginar tipo assim, ó, dois cômodos da sua casa, dois cômodos grudados. Eles vão ter vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho dois cômodos, né? Aqui é o quarto e aqui é a sala. Eles vão ter essa parede aqui em comum. Mas quem estiver dentro da sala não pode estar dentro do quarto ao mesmo tempo. Ou a pessoa está dentro de um ou do outro, certo? Então, esses dois cômodos, eles são adjacentes. É a mesma coisa que funciona com ângulo, beleza? Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Vou até sublinhar aqui, ó. Ângulos complementares, vou pegar aqui outra cor.
Ó, ângulos complementares é quando a soma de suas medidas vale 90 graus. Beleza? Então, quando eu somo dois ângulos complementares e o valor deles resultar em 90 graus, eu falo que eles são complementares, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o ângulo AOB e o ângulo BOC, então vejam só, o ângulo AOB é esse ângulo aqui, ó, que eu pintei de amarelo. O ângulo BOC é o ângulo que eu estou pintando a região azul. Vejam que quando eu junto essas duas regiões aqui, vai me formar o ângulo reto, né? Vai me formar o ângulo reto, o ângulo reto aqui, ó. Beleza? Então vejam, ó, que aqui está o ângulo reto. Ou seja, se eu juntar esses dois ângulos aqui, eles estão, né, dividindo o ângulo de 90 graus em duas partes. Beleza? Nesse caso eles são adjacentes, porque eles são vizinhos, né? E são complementares, beleza? Eu posso falar que um é complementar de outro. Então vamos supor aqui, ó, se aqui vale 30 graus, esse de cima tem que valer 60, porque 60 mais 30 vale 90, beleza? Então quando eu pergunto qual é o complemento, um outro exemplo aqui, ó. O complemento de 40 graus, por exemplo, eu quero saber qual ângulo que somado com 40 resulta em 90 graus. Então basta eu pegar 90 menos 40 que eu vou achar o ângulo, tá? Então a resposta seria 50 graus. Então quando eu perguntar qual é o complemento ou qual é o complementar de um determinado ângulo, é 90 menos ele que eu vou encontrar, que eu vou complementar. Beleza? Ok? É o que está falando a afirmação aqui embaixo. Tá? Então, quando assim a medida de A a B, né, for igual a x, e se eu falo assim, qual é o complemento o seu complemento B ao C, ou seja, o complemento de x será 90 menos x. Então, ó, apagando aqui, o que está falando o texto é o seguinte, ó, se eu tiver, vou pegar aqui uma outra cor diferente, se equivaler x, esse pedaço aqui vai ser o que? O todo, que é o 90 menos x. Aqui vale x e aqui vale 90 menos x. Beleza? Então vamos lá. Ângulos suplementares. Ângulos suplementares. Vou pegar aqui o nosso marca-texto. São quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Tá? Então tá aqui, ó. 180 graus, quando eu tenho dois ângulos que a soma deles vale 180 graus, eu falo que são suplementares, beleza? Então lá diferente do 90 graus, ó, eu tenho um ângulo aqui azul, certo? E eu tenho um ângulo amarelo. Se eu juntar os dois, vai formar o nosso ângulo raso, tá? Vai formar o nosso ângulo raso aqui, ó. Beleza? Então vai formar o nosso ângulo raso. Então se eu falo que esse ângulo amarelo vale x, esse ângulo de azul vai valer quanto? Só eu pegar 180 menos o x que eu descubro. Então, por exemplo, se eu falo que esse ângulo aqui vale 30 graus, esse daqui vai ser o quê? 180 menos 30 graus. E o resultado é 150 graus. Beleza? O resultado é 150 graus. Então, o azul é suplementar do amarelo. Se o amarelo vale x, qual o suplementar de x? 180 menos x. Tá? Então, o suplementar de x, o suplemento de x, né, ou suplementar de x é 180 menos x. Beleza? Vamos ver exemplo aqui, ó. Vamos brincar com essas questões aqui. Então vejam só. Aqui a caneta. Determine a medida do complemento de um desses ângulos. Então, complemento de 66. Então tem aqui, ó, para eu descobrir o complemento, tá, pessoal? Complemento de 66. Basta eu pegar 90 menos 66, tá?
Então eu pego 90 menos 66. Beleza? Aí fazer a conta e descobrir. Se eu quiser calcular o complemento de 74, eu pego 90 menos 74. Ok? Então aqui, ó, o suplemento o complemento, né? O complemento de 66 é 90 menos 66, que vai dar 24 graus. E 90 menos 74 vai dar 16 graus. Beleza? Ok? Tá bem simples, né? Determine o suplemento de cada ângulo aqui, ó. O suplemento é a mesma ideia, só que em vez de ser 90 é 180. Beleza? Então, o suplemento de 78, basta eu pegar 180 menos 78, tá? 180 menos 78, que vai dar 102 graus. E aqui é 180 menos 67, tá? 180 menos 67. Que dá 103 graus. Beleza? Ok? Então é bem facinho, né? Bem tranquilo isso aí. Tá? Vamos fazer esse outro exemplo aqui. O exemplo 2. Não botei número não, mas vamos lá. Ele quer descobrir o valor de x e de y, tá? Então vamos prestar atenção no seguinte, ó. Se eu olhar, aqui é uma cadeira de sol, né? Parece uma cadeira de sol. Aí ele quer saber, ó, tem um ângulo aqui, né? Eu tenho essa perna da cadeira, tá? Eu estou fazendo a linha aqui. Ela está formando um ângulo de 100 graus com essa perna aqui, ó. Com essa perna aqui. Então elas estão formando aqui, ó, um ângulo de 100 graus. Um ângulo roxinho ali, ó. E o ângulo Y. Observa que se eu pegar daqui até aqui, ó, vou pegar uma cor diferente. Vou pegar aqui um marca-textozinho. Ó, se eu pegar aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, o Y e os 100 graus formam um ângulo de 180 graus. Não, ajudou não. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui a caneta. Então, vou apagar isso aqui não precisa. Então tem essa perna aqui. Eu tenho o encosto da cadeira e a perna, tá? Então tem isso aqui e isso aqui. E esse ângulo aqui formado por y e 100 graus, ó, tá vendo que é meia volta de um círculo? Ou meia volta de uma semi-reta, né? Tá formando um ângulo raso. Então aqui eu tenho y mais 100 graus, que é igual a 180 graus. Então vejam que se eu pegar o y mais esse pedaço aqui, que é o 100 graus, eles vão formar o ângulo raso. Então y é igual a 180 menos 100. Então y é igual a 80 graus. Então já achei o valor do y, vale 80 graus. E o 50 e o x? Se eu olhar aqui o 50 e o x, ó, observa que a perna da cadeira aqui, ó, estou pintando de azul, junto com esse encosto aqui, ó, estão formando dois ângulos, o ângulo de 50 e o ângulo x. Só que se eu juntar esses dois ângulos aqui, ó, né, eles vão formar um ângulo raso. Então se eu pegar x mais 50, isso é igual a 180 graus. Então se eu isolar o x, 180, 50 passa negativo. Então terminando aqui embaixo vai ficar x é igual a 130 graus. Então já encontrei o x. X é o suplementar de 50 e o y é o suplementar de 100. Entenderam aí? Então, ângulos opostos pelo vértice. Vou partir direto para a propriedade. Fala o seguinte, ó, que dois ângulos opostos pelo vértice são iguais. Está aqui, ó, destacado aqui com marca-texto. Dois ângulos opostos pelo vértice são
congruentes. Congruentes né, seria como eu dizer iguais, beleza? Ou seja, tem a mesma medida, eles têm a mesma medida. Como é que a gente demonstra isso? Então vejam só, eu tenho aqui duas semirretas, eu tenho a semirreta R que está se cruzando com a semirreta S, ou segmento, né? Vamos botar segmento, o segmento R cruzando com o segmento S, beleza? E aí elas estão formando quatro ângulos, ó. O ângulo Y, o ângulo A, X e o B, tá? Então a definição fala que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Pessoal, aqui é o vértice. O que significa opostos pelo vértice? Estão de frente, ó. Por isso que aqui está propositalmente da mesma cor. O Y está da mesma cor que o X, então é porque Y é igual a X. E o A está da mesma cor que o B, é porque A é igual a B. É o que a propriedade fala. Mas vamos demonstrar isso. Veja, vamos demonstrar que dois ângulos opostos são iguais. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho o Y e o X, certo? E eu quero chegar nisso aqui, ó, que Y é igual a X. Como é que eu chego nele? Então vamos lá. Observe que aqui já tenho aqui, ó, X mais A igual a 180 graus. Ou seja, pagando aqui, ó, significa que o X e o A aqui, ó, formam um ângulo raso. Certo? O ângulo raso, que é entre essa semirreta, entre a reta S e um pedaço da reta R. Tá? Então essas três linhas aqui, ó, esses três segmentos aqui, ó, estão formando um ângulo raso, né? E só que ele é um ângulo raso dividido em dois. Então se eu pegar X mais A vai dar 180 graus, tá aqui, ó. X mais A igual a 180 graus. Se eu pegar o outro lado também, ó, se eu pegar o Y e o A, se eu juntar os dois aqui, ó, também, né, vai ser igual a 180 graus. Então aqui eu estou falando o seguinte, pegar uma canetinha preta. Aqui eu estou falando o seguinte, ó, que eu tenho x mais a que é igual a 180 graus, x mais a igual a 180 graus, e que y mais a também vale 180 graus. Então eu tenho duas somas que chegam ao mesmo valor. Então eu posso afirmar que o x mais a é igual à soma y mais a. Por quê? Porque eles têm o mesmo valor, 180 graus. Então posso falar que essa soma é igual àquela de lá. E daí o que acontece? Eu vou isolar o x. Eu vou pegar esse a e levar para o outro lado negativo. Então vai ficar x é igual a y mais a. E esse a que estava aqui, ó, ele foi para o outro lado, menos a. Então vai ficar x é igual a y. Então pronto. Consegui, ó, que vai dar zero, né? Porque a mais a menos a vai dar zero. Então consegui chegar na conclusão que x é igual a y. E eles são opostos pelo vértice. Tá? Então cuidado, tá? Quando eu for pegar ângulos opostos pelo vértice, eu tenho um vértice aqui, ó. Eu tenho que ser um que está de frente para o outro. O A não é oposto pelo vértice de X, eles estão ao lado, né? Eles estão vizinhos, eles estão um ao lado do outro. Beleza? Ok? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho essas duas figuras aqui, ó. Eu quero calcular o valor de X e de Y. Então vejam só. Olhando aqui eu tenho essa perna da mesa de passar roupa e essa daqui, ó. Então são duas semirretas, né? São dois segmentos se cruzando. Eles estão se cruzando nesse ponto aqui, ó. Pronto, fica melhor assim. Estão se cruzando nesse ponto. Então veja que o x ele é oposto pelo vértice de 80, então eles são iguais. Então aqui eu posso afirmar que x é igual a 80 graus, pelo caso OPV, oposto pelo vértice. Beleza? Então por isso que eu posso afirmar que o x é igual a 80 graus, pelo caso OPV. Então aqui já achei o valor de x. E o valor de y, né? Observa que 80 graus mais y forma um ângulo raso. Então, se eu pegar 80 mais y, vai formar o ângulo raso que é de 180 graus. Ó, meia volta aqui. Ó. Então, se eu isolar o y, vai ficar 180. O 80 passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar y igual a 100. 100 graus. Então, já está aí. Ó, meu y igual a 100 graus. Beleza? Então, já achei o y e achei o x. Aqui ele botou o y, né, dos dois lados porque esses ângulos são iguais. Vamos pegar a figura 2. Ó. Eu tenho que esse ângulo aqui
que mede 2x menos 100, ou seja, é uma expressão, né? Eu tenho que descobrir quanto que vale o x para saber quanto que mede esse ângulo. E eu tenho aqui o y, que é esse ângulo menorzinho aqui. E eu tenho esse ângulo aqui, ó, x mais 30, que se eu observar, ele é oposto pelo vértice de 2x menos 100. Então, se eles são opostos pelo vértice, eu posso falar que o 2x menos 100 é igual a x mais 30. Porque eles são opostos pelo vértice. O, P, V. Aí eu venho aqui, trabalho a equação, trago esse x para cá, então ele vem negativo, e levo esse 100 para lá. Vai ficar 30, ele é negativo, ele vai para o outro lado, mais 100. Fazendo as contas, 2x menos x dá x. 30 mais 100, 130. 130 graus. Então, o x vale 130 graus. Cuidado, tá? Se eu for calcular o y, não posso pegar y mais x é igual a 180. Tá? Na verdade, o y mais um desses ângulos aqui, ó, esse ângulo mais o y vale o ângulo raso. Tá vendo aqui? Ó? Vou pegar outra cor aqui. Ó. Pegar o vermelho aqui. Ó. Se eu pegar o y aqui, ó, e juntar com outro pedaço aqui, vai formar um ângulo raso. Tá vendo? Então, se eu pegar y mais x mais 30 é igual a 180 graus. Que esse ângulo aqui mede x mais 30. Substituindo o x por 130, que eu já sei o valor dele, mais 30 é igual a 180 graus. Então vai ficar y é igual a 130, aliás, 130 mais 30, que é igual a 160, é igual a 180 graus. Isolo o y vai ser igual a 180 menos 160. Então y é igual a 20 graus. Então já achei o y, vale 20 graus. Ok? Então tá aí, pessoal. Dois exemplos que estão trabalhando OPV e casos de ângulos suplementares. Beleza?